Olá, seja bem-vindo a mais um TV Câmara Notícia. A partir de agora, você fica por dentro dos principais fatos do Legislativo pelotense. A realidade atual, onde a bicicleta é usada cada vez mais como meio de transporte, fez com que vereadores apresentassem projetos para facilitar a vida dos ciclistas. Segundo a Lei 5.629, fruto de um projeto do vereador Marcos Cunha, aprovado em agosto de 2013, os estacionamentos privados precisam disponibilizar parte das vagas para bicicletas. Nós criamos uma legislação que, no espaço de um automóvel, os estacionamentos privados devem destinar um espaço de um automóvel para bicicletas. Num espaço de automóvel cabem 10 bicicletas, então nós colocamos ali que ele pode cobrar 1/10 do que cobra para um automóvel. Nossa equipe visitou alguns estabelecimentos e constatou que são poucos os proprietários que conhecem a mudança na legislação. Mas mesmo antes de estabelecer, a gente já reservava espaço para bicicleta, para moto, por conta da procura dos mensalistas, né? Mensalistas que têm bicicleta de criança, bicicleta para passeio e tal. E então a gente reservou esse espaço justamente para isso. Caso acontecesse procura de bicicletas, para guardar bicicletas durante o dia, nós também disponibilizaríamos. Na verdade a lei para mim é nova, né? Mas já que existe a lei, a gente vai se adequar, né? Os ciclistas entrevistados viram a lei com simpatia. Excelente, né? Seria excelente. Excelente que seria, porque é ruim, tu tem que, às vezes vai no centro, tu tem que amarrar a bicicleta num poste, né? Está sujeito a ser roubado, então se tivesse uma vaga para o ciclista colocar sua bicicleta ali, seria maravilhoso. Seria bom. Teria de deixar a bicicleta, porque se tu deixar cadeado na rua, os caras te roubam, né? Aqui nessa cidade, qualquer coisa, se tu deixar parado, eles te roubam. Seria bom para não roubarem, que tu deixa uma bicicleta cadeada num poste, eles cortam o poste e levam a bicicleta. O vereador Toninho Pérez recentemente trouxe o assunto para casa e pretende lançar um projeto de lei, conjuntamente com o vereador Marcos Cunha, que dê incentivo fiscal para que empresas estimulem o uso desse meio de transporte. Nós queremos incentivar e promover a utilização da bicicleta no nosso trânsito de Pelotas. Nosso trânsito está muito congestionado em virtude de muitos veículos na nossa cidade. O uso da bicicleta é importantíssimo. Para isso, não há nenhum incentivo para o trabalhador utilizar a bicicleta, né? Então nós queremos que as empresas, através de uma política, incentivem o trabalhador à utilização da bicicleta. Se eles colocarem lá um chuveiro para o ciclista chegar para poder fazer sua ducha, um armário para ele poder guardar a sua roupa, se eles colocarem um bicicletário, eles vão poder pedir para o Poder Público Municipal dar um desconto de SSQN, dar um desconto de IPTU, para que eles possam, então, aí ter vamos dizer assim, um estímulo para fazer com que a bicicleta passe a ser um veículo de transporte. Nossa cidade é plana, tem tudo para ser uma cidade modelo nesse tipo de transporte, nesse modal de transporte. Após um pedido de informação do vereador Ricardo Santos sobre os prédios alugados pela Prefeitura, nossa equipe foi conferir como está essa situação. A não ocupação dos prédios públicos alugados pela Prefeitura, como este que estamos vendo aqui na Lobo da Costa, é motivo de pedido de informação do Legislativo pelotense para saber o valor gasto pelos cofres públicos e a razão de até hoje não serem ocupados. O vereador Ricardo Santos quer saber mais sobre a situação dos prédios alugados pela Prefeitura, como este da Rua Lobo da Costa, locado há 16 meses, que deveria abrigar as Secretarias de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana e Secretaria de Qualidade Ambiental, mas que até o momento ainda não foram ocupadas. Segundo o parlamentar, o poder público gasta R$15 mil de aluguel sem nenhum órgão da Prefeitura ocupar o local. Olha, nós como legislador temos que fiscalizar, é a prerrogativa que nos confere. É inadmissível nós pagarmos um absurdo de impostos e prova disso, agora há pouco a população se mobilizou, né, com essa suba abusiva do IPTU, que eu votei contra,
né? E nós pegamos este valor, esse dinheiro e investirmos em coisas, né, sem necessidade, porque é dinheiro público. Prédios sendo locados pela Prefeitura Municipal de Pelotas que estão totalmente fechados, não estão sendo ocupados para nada, né? Nós temos um dos prédios, que é um pedido de informação que a gente fez, é o prédio que seria o CAPA. O CAPA, para quem não sabe, é aquele setor da Prefeitura onde fica inúmeras secretarias na Professor Araújo. Foi interditado pelo Corpo de Bombeiros, posterior só a parte inferior foi liberado. Naquele momento a Prefeitura Municipal locou um prédio para levar toda aquela estrutura. Até hoje não levou, o prédio continua fechado e a gente está pagando aluguel. Nós estamos pagando aluguel, o povo de Pelotas está pagando aluguel. O convênio da Câmara com o Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas foi renovado, desta vez com ampliações no acordo. O IHGPEL faz um trabalho importante para a casa e para a cidade, recuperando materiais antigos que ajudam a contar a história do município. Bom, o Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas, ele é, digamos assim, funciona como um arquivo público do município. Toda a documentação existente, todos os material, mapas, enfim, tudo que existe sobre a história do município e da região estão sendo guardados e armazenados ali no Instituto. O material passa por processos de higienização e recuperação, além de ser catalogado e muitas vezes cuidadosamente revisado na hora da transcrição, até o momento de digitalizar. E esse material, então, depois de digitalizado, ele vai para a impressão e gera. Nós já estamos no 3º volume, agora vamos começar o 4º volume das atas da Câmara Municipal de Pelotas, porque ali está toda a história do município. Essa parceria é importante não apenas devido à questão do resgate histórico, mas também financeiramente. Primeiro porque é uma parceria importante com uma instituição importante de Pelotas, que preserva o nosso patrimônio. Segundo porque estão fazendo um trabalho para nós, para a Câmara, que se nós fosse terceirizar seria extremamente caro. E isso saindo a custo infinitamente menor. O contrato, que disponibilizava 3 estagiários para o tratamento de todo o material encontrado, foi renovado com novidades. Esse contrato que nós fizemos agora, ele foi ampliado. Nós vamos, além de fazer esse trabalho de recuperação do material antigo, nós já estamos providenciando o material atual, para que haja esse encontro. Ao final, haja esse encontro. Então, nós vamos conseguir, com isto, juntar o passado com o presente. A vida de Pelotas acontece pela Câmara de Vereadores dos seus diferentes tempos. E como tu vai estudar a história de uma cidade se não passar pela Câmara, pelos debates que houve na Câmara, cada um do seu tempo. Então, o IGPEL está construindo e materializando essa história nossa, através de livros e digitalizando todo esse histórico da Câmara, os debates da Câmara, e isso, na verdade, os debates que aconteceram na história de Pelotas. Eu entendo que a função do homem, o papel do homem, né, é preservar o seu passado, mas, acima de tudo, deixar para o futuro o seu trabalho do presente. Então, é o que nós estamos fazendo, preservando o passado e construindo um futuro, uma base para o futuro. Conselheiros tutelares de Pelotas estiveram no plenário em defesa da categoria. O motivo da vinda dos profissionais foi para fazer um alerta. Diante do assassinato de 3 conselheiros e mais um idoso no estado de Pernambuco. Protesto nacional, mais de 5.000 municípios da Federação Brasileira estão paralisados em solidariedade à família dos 3 conselheiros que foram brutalmente assassinados no dia 6 de fevereiro do corrente ano, no exercício de suas funções. Mas nossa fala aqui mesmo é nesse sentido de solidariedade, mas também de chamar a atenção da sociedade brasileira e pelotense com relação ao alto índice de violência registrado no nosso município. Só no mês de janeiro foram mortos 9 pessoas, a maioria com menos de 29 anos, 7 deles com menos de 29 anos de idade. Isso é um crime que está sendo feito contra a nossa juventude, né? Representando a classe, o conselheiro Daniel Volcan usou a tribuna e aproveitou o momento para falar sobre a insegurança que o grupo enfrenta e que já virou um problema nacional, afetando também toda a população.
Nós precisamos chamar a atenção das autoridades para as condições de trabalho dos conselheiros tutelares, mas também do cidadão que mora na periferia, que mora em todos os cantos da cidade, que muitas vezes não é atendido não por má vontade, mas muitas vezes pelas más condições da Brigada Militar, um poder judiciário que também enfrenta uma série de dificuldades, um sistema carcerário que não é o adequado, que não ressocializa. Então a gente precisa chamar atenção para a violência como um todo. Esse é o nosso motivo de estar aqui hoje. As dificuldades diárias no exercício da função também foram apontadas pelos presentes. Algumas dificuldades que nós temos assim, também relacionado ao papel do conselho, aí eu faço um meia-culpa, até por culpa do próprio conselho, da dificuldade que as pessoas têm de entenderem o papel do conselho, cobrando algumas situações do conselho que não seriam diretamente do conselho. Mas o que eu sempre digo, na dúvida liga para o conselho tutelar, que se não for conosco a situação, nós vamos estar encaminhando. Então nós temos alguns problemas assim, estruturais, que melhorou bastante, vamos deixar bem claro que melhorou bastante, já foi bem pior, mas devagarzinho, passo de formiga, como tudo que depende de verba pública, tem uma certa dificuldade. Outro maior grande problema que a gente enfrenta é relacionado a vagas para internação de adolescentes usuários de droga. Porque, segundo o artigo 98, inciso 3º, ali, em razão da conduta, o que justificaria uma internação compulsória dele, nós temos uma dificuldade nesse sentido em Pelotas. Os parlamentares se manifestaram e destacaram a importância do trabalho realizado pelos conselheiros tutelares. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, vereador Tenente Bruno, lembrou que os profissionais muitas vezes correm risco de vida e que é preciso unir forças em prol da categoria. Então a nossa Casa do Povo aqui pretende, através de algumas ações, poder mostrar em primeiro lugar o papel, a importância do conselheiro tutelar. E segundo, ir atrás das condições de trabalho, de segurança, de proteção que eles também precisam. Porque tratam lá muitas vezes em lugares de alta periculosidade, com filhos de delinquentes que estão presos, e que muitas vezes usam o próprio conselheiro, uma ação sobre o conselheiro como represália, como foi feito lá nesse município lá de Poção, em Pernambuco. Depois que museólogos e restauradores se reuniram com parlamentares, o secretário de Cultura esteve na casa para esclarecer alguns pontos sobre a contratação da empresa que vai realizar o projeto do Museu da Cidade. Giorgio Rona compareceu para esclarecer algumas dúvidas em relação à contratação de uma empresa para realizar o projeto do Museu da Cidade. Mas como foi dito na reunião, foi uma escolha da gestão mesmo. E nós somos muito orgulhosos disso. Eu acho que a gente tem que acreditar na troca de informações e acho que vai ser extremamente rico para a comunidade local trocar ideias e, inclusive, no corpo de funcionários que vão ser contratados serão daqui, porque são as pessoas que estão estudando. Agora, eu continuo acreditando que a gente precisa de uma pessoa com bastante experiência em projetos bem-sucedidos. Apesar da presença do secretário, muitas dúvidas permanecem e devem ser esclarecidas em resposta ao pedido de informação que foi assinado pelos vereadores Ivan Duarte, Marcola e Ricardo Santos. E nós pedimos então à Prefeitura que nos traga documentos dessa contratação da empresa e vamos fazer uma nova reunião no dia 25 para continuar aprofundando essa metodologia de contrato. Assim que recebemos a documentação por parte do pedido de solicitação feito pela Comissão de Cultura, é que possamos encaminhar a denúncia ao Ministério Público para que possa acontecer, se assim necessário, a denúncia desse contrato que nós entendemos que é irregular. Então eu acho que isso é desvalorizar as nossas universidades, desvalorizar as nossas empresas do nosso estado. Os profissionais que participaram da reunião ainda estão insatisfeitos com essa contratação. Dizer que essa empresa é de notório saber, escolhida por notório saber, nós que somos da museologia e que é uma área regulamentada, com empresas funcionando há muitos anos no país, sabemos que isso não é um critério que justifique a escolha desta empresa em específico. A Prefeitura poderia dizer o que queria, como estão dizendo que é um museu interativo, mas dentro desse critério muitas empresas são sim capacitadas para fazer esse projeto. Nós temos pessoas capazes, a gente tem
alunos já formados que são quase doutores, nós temos alunos dirigindo o museu. Desvalorizar o mercado que está sendo formado aqui, não só o mercado de Pelotas, mas o mercado do Rio Grande do Sul. O vereador do Partido Progressista, Dionísio Veloso, encaminhou 2 pedidos de informações à unidade gerenciadora de projetos para saber mais detalhes sobre o asfaltamento na cidade. O primeiro documento quer detalhes referentes à situação do projeto de duplicação e também de pavimentação da Avenida Salgado Filho, localizada na zona norte da cidade. Que é a preocupação da população, né? Até porque, como nós representamos o povo nos cobra. E nós, para podermos dar uma resposta para o povo exato, nós temos que saber do Executivo, justamente, que nos mande para nós o pedido de informação, que aí eu tenho como chegar na população e dizer, olha, é exatamente isso que acontece ou não vai acontecer. Na outra solicitação, o parlamentar quer informações sobre quais vias vão receber asfalto e blocos intertravados em 2015 e 2016. É uma preocupação também, principalmente dos empresários, que se preocupam muito, as empresas de ônibus, né? Saber quais as vias que vão ser pavimentadas. E me parece que a prioridade do prefeito no momento é justamente as vias de ônibus. Então, a gente também vai poder informar os empresários do transporte coletivo que eles tranquilizem que as linhas até então que eles fazem serão pavimentadas. Uma audiência pública vai discutir, na próxima quinta-feira, a cobrança de água por consumo. Fomos conferir a opinião da população sobre essa possível alteração. Pelotas é hoje uma das únicas 3 cidades do país que ainda cobra água pela área construída. Uma lei federal de 2007 determina que até o final de 2015 todas as cidades se adaptem à nova realidade, que é a taxação por consumo, sob pena de não receberem recursos para saneamento básico. O projeto Conta de Água Justa e Transparente busca colocar Pelotas no padrão nacional. A mudança na forma de cobrança da água é defendida pelo vereador Vicente Amaral há cerca de 15 anos, quando ele ainda era um líder comunitário. Entre as razões, o benefício a pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade social e para que a população não pague por aquilo que não possui muitas vezes. Hoje nós temos os bairros mais pobres, Vasco Pires, Dunas, Getúlio Vargas, Vila Governaço, Vila Farroupilha, ali Coab Fragata, Gotuso, que nós não temos pressão d'água. E muitos dias falta 2, 3 vezes a semana falta água. E nós pagamos a água como se tivesse água. Não, quando se tem energia elétrica não se paga, não passa. Acho um absurdo tu não ter o produto 2, 3 dias e pagar sobre um produto que não tem. Isso é humanamente inadmissível isso. Eu digo, já pensou se cobrasse energia elétrica sobre o tamanho da residência, telefone fixo? Não se gastou e se paga. Saímos para viajar, quando retornamos, a conta se paga cheio, o faturamento é garantido. O vereador ainda acredita que a reforma da lei é a única forma da população receber um serviço eficiente do órgão responsável. É a única forma hoje dos bairros que não tem pressão d'água terem água. Porque o Sanep, para cobrar, vai ter que botar o produto na torneira. Vai ter que botar o produto na torneira, porque se não tiver produto não vai receber, que nem energia elétrica. O debate já chegou às ruas e a população vê com bons olhos a proposta. Além de pagar pelo que realmente usar, a economia de água, tão necessária nos dias de hoje, vai acontecer de forma efetiva. Eu acho excelente, porque vai privilegiar as pessoas, as famílias menores, né, que têm um consumo consciente, que gastam menos do que... Porque num bairro, numa quadra, tem uma família com 2 pessoas, outra com 5, 6, né? E vem a questão da consciência, que eu acho que isso aí... E vai ajudar nisso aí, né? Vou gastar menos, né? Vou gastar menos água porque vou gastar menos... Hoje em dia, né? Tá complicada essa função de dinheiro, tudo, e eu acho que isso tudo ajuda, né? Onde pesa no bolso. Eu acho que o consumo é mais bem elaborado assim nesse momento que vão fazer, né? Do que está atualmente, porque não é justo. Às vezes a gente não gasta e paga, né? E assim não, vai pagar o correto, o que realmente consumir. Eu acho que seria bem mais correto esse sistema que estão tentando implementar aí. Heloísa, moradora da região da Avenida Salgado Filho, conta que água não é uma constância na casa que mora. Pelo contrário, mas valor excedente na conta já virou rotina.
A água na minha casa tem dias que não sobe nem na caixa que a gente tem caixa. Só que quando vem a conta da água, vem até excesso, a gente paga R$90 de água. E daí fica uma dificuldade, porque se a gente abre a torneira da cozinha, não pode abrir a torneira do tanque. E assim por diante, tudo dentro de casa a gente tem que fazer cronometrado, uma coisa de cada vez para poder ter um pouco de água. Só que no final do mês a conta vem o mesmo valor, até mais, surpreende a gente até. Na opinião da diarista, a nova forma de cobrança vai fazer justiça social. Eu, como moradora da cidade, eu acho que vai ser bem justo o projeto, sim. E o TV Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Confira a qualquer momento mais informações na nossa programação. Até logo!